Eu acho que nestes temas nós temos tido muitos debates nos últimos dias por causa de tudo aquilo que aconteceu e há sempre uma espécie de ramo-ramo que volta sempre. As coisas correm mal, é o ordenamento do território. Chove muito, chove pouco, faz chuva, faz vento, são as alterações climáticas. Alguma coisa falha, é a proteção civil, ou é o ministro, ou é a ministra, ou é isto, aquilo e aquele outro. Ora bem, há claramente temas em que houve falhanços, não é? Mas estas coisas não se resolvem de forma mágica, não é? Ontem tivemos aqui um programa em que vimos que aquela solução mágica que agora se dava, que era, isto não vai, no futuro não acontece porque enterramos as linhas todas. E percebeu-se que As não linhas elétricas. As linhas elétricas. E uma das coisas que percebemos ontem aqui nesse programa, enfim, estavam Helena Matos e Helena Garrido, foi que isso não é estalar os dedos e, porventura, nem sequer é possível num país com as nossas características de ocupação do território. E com as nossas características também orográficas, a nossa orografia. Isto é um permanente sobe e desce, não é? Epá, eu aconselho as pessoas a verem uma coisa que parece assim um pouco estranha, que é um dia visitarem as linhas de Torres. Que foi agora onde resta agora houve tempestade e continua casas sem ligações. Eu tenho pessoas, amigas que têm casas naquela zona e continuam literalmente, não estão debaixo de água, mas continuam sem água, sem luz, sem estas coisas assim. Uma das coisas interessantes ao visitarmos as linhas de Torres é verificarmos que aquela fortaleza intransponível pelos franceses quase não tem pontos, quase não tem fortificações. Porque a própria natureza, a própria orografia, isto é, os montes e vales, funcionavam como defesas, o que era foi uma extraordinária surpresa para os franceses, porque se nós andarmos pelos sítios onde os exércitos franceses andavam, que é o centro da Europa, verificamos que aquilo são autoestradas, não é? Aquilo é tudo plano, com os rios de vez em quando que é preciso ultrapassar, quer dizer, desde que a gente contorne os Alpes, não há... É sempre a andar, não é? É sempre a andar, e aqui não é assim, não temos Alpes, mas temos uns altos e baixos que tornam tudo muito complicado. Mas enfim, independentemente disso, e no que diz respeito à proteção civil, continuamos muito naquele registro que é casa roubada, trancas à porta. E porquê é que eu digo isto? Porque, olha, a primeira vez que eu contactei com a proteção civil foi numas cheias, curiosamente, foi em 1983. Eu na altura morava no último andar, em Lisboa, no centro de Lisboa, sim, uma zona relativamente central em Lisboa, e já sabia que se chovesse muito podia haver complicações, porque tinha memória das cheias de 67, e senti que tinha chovido muito nessa noite. Na altura não havia telemóveis, não havia nada, não havia redes sociais, não havia televisões em direto, não havia nada, e eu, quando acordei de manhã, a primeira coisa que fiz foi telefonar para a Proteção Civil a perguntar o que é que se passava. E a Proteção Civil na altura ficava não ficava muito longe da minha casa. Eu morava em Santos, aquilo era na Lapa, era um andarzinho na Lapa, uma coisa pequenininha. Fui lá saber como é que as coisas estavam e onde é que era mais grave, e portanto depois pus-me a andar por aí, fui buscar um fotógrafo e ia ficando atolado, ia ficando alagado, vendo o carro ficar alagado, não fiquei, felizmente. Mas a proteção civil na altura era uma coisa incipiente, completamente incipiente. Quando é que nós tivemos remodelações grandes na proteção civil? Tivemos remodelações grandes na proteção civil, como tu recordaste, depois de catástrofes. Tivemos uma grande, com uma lei que entrou em vigor em 2006 e depois outra em 2019. O que é que houve antes de 2006 e 2019? Antes de 2006 e de 2019 houve vagas de incêndios brutais. Portanto, houve os incêndios, as vagas de incêndios de 2003, em que o país ardeu de uma forma, as pessoas talvez não se recordem, mas foi absolutamente descomunal. E depois houve 2017, aí a memória é mais fresca. Curiosamente, o principal protagonista destas duas grandes remodelações da proteção civil não se fala dele. Chama-se António Costa. Numa altura era Ministro da Administração Interna e foi muito responsável pela opção que foi feita na altura pela proteção civil, mais do que pela
proteção da floresta, digamos assim, e depois, em 2019, já arranjou alguma coisa para a floresta. Recordemos da grande reforma, nada parecido desde o tempo de Dom Dinis. As palavras eram muito bonitas e os PowerPoints ainda mais, e tivemos novamente uma remodelação da proteção civil. E agora temos um almirante a dizer, de alto a baixo, remodelar a proteção civil. Ora bem, eu não sou especialista em proteção civil e é difícil perceber, enfim, a não ser uma vaga ligação que tive a um corpo de bombeiros, na zona onde habito, nunca andei a combater incêndios, nem a salvar pessoas no meio de cheias. Agora, há algumas coisas que me deixam umas surpreendido, outras desconfortável. O que é que me deixa neste momento surpreendido? Eu ontem estava a verificar qual é a estrutura que temos, tentar perceber quais são as comparações entre a estrutura da proteção civil e, por exemplo, aqui os espanhóis ou os franceses. Não é assim tão diferente. Quase todos os países têm serviços centrais, dependentes diretamente do Ministério, em alguns países chama-se Ministério do Interior, noutros chama-se Administração Interna, como é o nosso caso, com a responsabilidade final no Primeiro-Ministro. Essa parte não é muito diferente. Onde é que eu, a certa altura, reparei que havia uma coisa que não fazia, deixou-me ficar, olha, literalmente de boca aberta. Foi quando reparei que em 2023, portanto há muito pouco tempo, era ministro uma pessoa que agora fala como grande especialista nestes assuntos todos, que é o líder do Partido Socialista, era ministro da Administração Interna. Foi feita uma remodelação da proteção civil, muito na linha daquilo que era uma bandeira do anterior primeiro-ministro, António Costa, que é as regiões. O povo não quis as regiões, votou contra as regiões, mas nós queremos as regiões e, portanto, vamos arranjar forma de fazer passar as regiões pela porta do cavalo. E então, a proteção civil, que estava organizada em distritos, portanto, os nossos 18 distritos, passou a estar organizada, primeiro, em vez de ter 2 níveis de organização, que era o nível nacional e o nível distrital, passou a ter 3 níveis de hierarquia em 3 níveis. O que é uma coisa que a mim me parece um bocadinho extraordinária, não é? Portanto, quanto menos níveis houver, mais rapidamente chega ao ponto. Quanto mais níveis houver, mais entropia no sistema, parece-me uma coisa assim de mínimo bom senso. Mas não, era preciso ir pelas regiões. Então temos hoje 5 comandantes regionais, e abaixo dos comandantes regionais temos comandantes por uma coisa que, enfim, a Helena Garrita olha para mim, ela sabe o que é que são NUTS 3. Eu imagino que 99,9% dos portugueses não saibam o que são NUTS 3, nem NUTS 2, nem NUTS 1. As NUTS são unidades de planeamento, enfim, homogeneizadas a nível europeu. No nosso caso concreto, portanto, por exemplo, em Espanha, cada região autónoma é uma NUT 1, em Portugal a NUT 1 é o país, não estamos subdivididos. Depois as NUTS 2 são as nossas CCRs, portanto as nossas regiões plano, como se chamava antigamente, e as NUTS 3 são as chamadas comunidades intermunicipais, umas coisas assim um bocadinho etéreas que servem para o planeamento e de repente passamos a ter também a proteção civil organizada em NUTS 3. Eu diria que isto... Deixa-me só interromper-te para um minuto. É que estas NUTS 3 têm ainda uma particularidade que é como os seus indicadores económicos e financeiros são os que contam para os apoios comunitários, tudo o que seja acima dos 100% da média, da média do país, não tem os apoios máximos. Recentemente... já não é tão recentemente, em 2024, autonomizou-se a Península de Setúbal, exatamente... Para não ficar na região autónoma de Lisboa. Exatamente. Porque na região autónoma de Lisboa, na região, na área metropolitana de Lisboa, exatamente, que assim que se chama. Que já tinha ultrapassado esses valores e isso reduzia os fundos comunitários. O que estás a dizer é uma coisa que é assim, aquilo é... Ainda por cima é manipulado. É manipulado, é completamente talvez artificial. Talvez seja uma expressão dura demais, Mas é
é manipulado no sentido em que se faz aqui umas engenharias que não têm nada a ver com planeamento, não tem nada a ver com a organização administrativa do país, só distribuição de dinheiro, mas para maximizar a distribuição dos fundos europeus. As pessoas, os cidadãos, têm alguma identificação com algumas áreas territoriais, quer dizer, enfim, menos com as antigas províncias, apesar de haver pessoas que dizem eu sou alentejano e não dizem eu sou do Alto Alentejo ou do Baixo Alentejo, coisa assim do género, ou eu sou beirão, tal, essas coisas ainda se dizem. Ou transmontano. Agora, depois há a identificação com os distritos, até porque nós votamos por distritos, os círculos eleitorais são por distritos. Com estas NUTS 3 não há identificação nenhuma. Mas, no entanto, é aí que se entendeu que tinha que ser organizada, porque fazia parte daquela ideia que temos que chegar, quer dizer, por um lado, provavelmente para também aproveitar dinheiro, não é? É preciso ir sempre ao pote, ao banco, como se dizia. Detalhe, que não é um detalhe menor. Eu depois tive uma curiosidade de ver assim, bem, mas então, se a Proteção Civil está organizada por NUTS 3, como são é que 30, está? São 30, não é? 30. Não, 23, depois mais as regiões autónomas. Quer dizer, eram 23, não sei se essas incluem ou não a área metropolitana de Lisboa e do Porto, agora já não tenho a certeza. E depois temos como é que está organizada a polícia, a PSP e a GNR? Estão por distritos. Portanto, quer dizer, aquilo que é o instrumento central, quer dizer, na cadeia de comando é fundamental para as coisas da Proteção Civil funcionarem, que é PSP e GNR, está organizada por distritos. Aparentemente o atual diretor-geral da Proteção Civil já se deu conta desta incongruência e está a tentar, não sei bem como, compaginar uma coisa com a outra. Mas isto é tipicamente uma das coisas que se vê, isto assim não vai funcionar. Mas, no entanto, foi assim que foi feito. Agora, façam um favor de perguntar ao Presidente da Comissão. Reformas administrativas pela metade, não é? Pronto, fica sempre qualquer coisa feita, fica feita no ar. Camadas sobre camadas. Camadas sobre camadas, sobre não sei o quê. Além de que haver esta coisa que para mim é logo intuitiva, porque é que se criou mais um nível pelo meio? Já tínhamos um nível nacional, um nível distrital e depois um nível concelhio. Agora temos o nível nacional, o nível regional, o nível dos distritos e o nível concelhio. Mas deixa-me só... Ninguém deu conta das CCDRs neste processo. Pois não. O que é que eles fizeram? Porque isto é uma criação política absoluta. Isto é uma criação política para ter as regiões, para ir fazendo com que as pessoas mais tarde, é a mesma razão, porque tivemos aquela também fatuchada das combinações das eleições democráticas para os presidentes da CCDR, que houve agora, foi tudo combinado depois pelos partidos, não é? Pelo PS e pelo PSD nos bastidores, foi tudo congeminado para tudo ficar como deve ser. Quando nós falamos de alguns problemas que temos, não percebemos que isto faz parte da nossa cultura política, da cultura dos nossos, não é só a cultura política, dos nossos dirigentes, e em boa parte da cultura nacional. Portanto, não é uma coisa só dos políticos. Outro exemplo, uma coisa que me parece também, uma das coisas que eu tinha curiosidade, agora em Espanha também há inundações, não é? Aliás, o número de desalusados em Espanha é maior do que o número português. Eles lá não têm isto nas manchetes, nem abrem os telejornais todos, têm aquilo assim, estão um bocadinho mais contidos do que nós temos estado. Pensei que eles também têm outros problemas que os ocupam bastante noutras áreas, mais políticas. Tiveram eleições autonómicas também, não é? Tiveram uma eleição autonómica, mas nós tivemos umas presidenciais, não é? Verdade. Apesar de tudo um pouco mais importantes. Não, mas sobretudo tem escândalos em cima de escândalos, em cima de escândalos, portanto aquilo tem andado animado. Mas eu reparei que uma das coisas que eles tinham quer dizer, não sendo eu, fui ver como é que eles tentar perceber como é que eles estavam a funcionar, e percebi que uma das coisas que se desloca logo para as áreas de catástrofe, até em prevenção, são uma unidade das Forças Armadas de emergências, que tem meios próprios. Portanto, não tem homens, e tem equipamento, e tem treino, tudo. E depois fui ver, Portugal não tem nada deste género, que me parece e tal. Depois descobri que há um ramo, uma espécie de ramo, há uma coisa chamada RAM. Não é um ramo, mas é uma coisa chamada RAM, que também é de emergências. Só que não tem meios. É uma espécie de área de formação. É dirigida por um coronel, está em Abrantes, mas é basicamente uma coisa de formação de outros treino. Portanto, há lá, toda a gente vai passando por lá, nos vários ramos, Marinha, o Exército, a Força Aérea, vão treinar, mas depois, quando é preciso mobilizar, não há assim um sítio onde diga, olha, aqui estão os materiais pesados, aqui está o equipamento, aqui está não sei o quê. Não, depois a seguir é preciso ir pela cadeia toda, perguntar, é preciso ir à engenharia buscar o que tiver na engenharia militar, é preciso ir à marinha buscar o que tiver na marinha. Quer dizer, não há ali uma força de reação rápida, como nós costumamos
muitas vezes dizer. E nós percebemos que isto, eu estava a ver aquilo e diz assim, isto faz-me lembrar aquelas equipas espanholas que às vezes aparecem nos nossos incêndios. Isso. E que atuam de uma forma que até, nós até nos sentimos envergonhados, não é? Eles trazem tudo, literalmente tudo, não pedem nada a ninguém, não é? Até as comunicações, quer dizer, para não ficarem dependentes do Ciresp. Eles trazem tudo. Portanto, Não, desculpa, não te quero desmentir, é só complementar. A GNR tem uma unidade específica dirigida ao salvamento e à resposta em catástrofe. Claro, nós temos tudo em pequenino. Creio que é salvamento de montanha que existe na Serra da Estrela. Sim, claro, que há umas coisas, nós temos umas coisinhas pequeninas, umas amostras. Por exemplo, esta história de ter uma unidade de emergência no Exército foi uma coisa que foi... Há uma deliberação, penso que deliberação do Conselho de Ministros, 2014, portanto ainda é tempo de Passos Coelho. E depois aboberou e deu nesta coisa de formação. Portanto, não deu numa coisa a sério. Portanto, é tudo a fazer de conta, não é? É muitas coisas que são a fazer de conta. Bem, outra coisa que me deixa particularmente, enfim, desconcertado, perturbado, desconfiado. Talvez desconfiado seja a palavra mais certa. Que é a predominância que no nosso sistema de proteção, a quase centralidade do nosso sistema de proteção civil dos bombeiros. E penso que vamos numa direção, quer dizer, a chegada deste novo diretor-geral à proteção civil, ele é o primeiro não militar que lá chega, portanto, é uma pessoa que, ao que parece, portanto, passou por vários governos, esteve em várias comissões, portanto, não creio que possamos acusar de ser um boy. Eu não o conheço pessoalmente, não sei, não consegui encontrar ligações desse género. Enfim, ele começou numa Câmara Municipal, Caldas da Rainha, depois já foi andando pelos serviços de proteção civil toda a vida, fez não sei quantas licenciaturas, cursos superiores. Eu não o conheço, mas como tem um passado com alguma ligação ao sistema dos bombeiros... Estás a falar do Paulo Simões Ribeiro, é? Não é o comandante operacional. Eu agora não queria enganar-me no nome. Desculpa lá, eu já digo o nome dele. É o Moura, exatamente, é o Moura. E ele deu a indicação de que pode criar uma espécie de comando dual. Isto é, haver o comando da proteção civil e depois uma espécie de comando dos bombeiros, que é uma coisa que os bombeiros não vão há muito tempo. Os bombeiros é um lobby. Atenção, os bombeiros fortíssimo. É um lobby. E um lobby fortíssimo. Fortíssimo, como dizia a lenda, fortíssimo. Eu como disse, a minha única ligação a isto foi ter passado por uma associação de bombeiros, uma associação humanitária, percebi até que ponto são um lobby. E é uma estrutura que tem muitas coisas que não funcionam bem, tem muitos vícios, tem muitas coisas que são perversas, inclusive no seu mecanismo de financiamento, mas que não se pode tocar porque são sempre heróis. Portanto, é um tema intocável. E são, de facto, um lobby poderoso. Porquê que eu digo que há coisas perversas? Este sistema que nós temos, eu tive a ver como é que era em França, como é que era em Espanha, que são os países mais próximos, e é em parte bastante original, que nós até poderíamos dizer, até em alguns aspectos pode parecer mais genuíno, porque são as associações humanitárias, são associações sem fins lucrativos, em que há sócios que contribuem com umas cotas e tal, portanto tudo aquilo parece muito generoso. E de facto, a maior parte das estruturas, quer em França, quer em Espanha, também são baseadas em voluntários. Mas fiquei claramente com a percepção que tem muito... E em Espanha é muito confuso, porque aquilo varia na Catalunha de uma forma, noutras regiões de uma forma diferente. Mas aqui nós temos por exemplo, o sistema de financiamento dos corpos de bombeiros é feito basicamente através estou a simplificar, através de 4 mecanismos. Que na maior parte das associações, imagino que seja quase residual, que é as cotas dos associados. Mas pronto, é uma coisa que faz sentido, porque apesar de tudo é uma mobilização da sociedade ali à volta. Depois, outro que é transporte de doentes. E aí eles são pagos e é uma das principais fontes de receita. O que sabemos que muitas vezes cria situações muito perversas, porque os incentivos são incentivos errados. Não é? As ambulâncias não são táxis. Mas nós temos um mecanismo e depois ninguém toca muito nisto, porque sabe que se retirar isto aos bombeiros e se criar mecanismos diferentes, há por exemplo, muitos desaparecem. Depois tem apoios municipais, como é óbvio. Diz. Posso só fazer um comentário sobre isso? Henrique Pereira Santos, bom dia. Olá, bom dia. É que no tempo da Troika, e exatamente porque
o gasto em transporte de doentes é um gasto altíssimo. O Pedro Passos Coelho tentou liberalizar o transporte de doentes. Mesmo sendo Pedro Passos Coelho, mesmo sendo a Troika, recuou. Pois, portanto, isto é uma coisa. Depois todas tem as coisas mecanismos relacionadas com as corporações foi muito difícil. As ordens também não se conseguiu. Tudo o que seja corporações está entranhado no país. Né? Muita dependência. Dizias que há quatro... Não, sim, portanto, transporte de doentes, cotas dos associados. Depois os municípios são fundamentais, e depois claramente o pagamento no tempo digamos, quando voluntários estão a acudir às chamados, catástrofes. Estão a acudir às catástrofes, há um pagamento que tem umas tabelas que são bastante baixas, portanto, mas não há, por exemplo, em França está uniformizado, mas a França é um país muito centralista, portanto também não estou a dizer que seja o modelo ideal. Mas, digamos, pensar assim, isto é assim que deve funcionar. Bem, uma das coisas que eu tenho para catástrofes este ano, não sei dizer, para os incêndios que tenho, sobre os quais já tenho, enfim, escrito mais, pensado mais, visto mais, estado mais próximo, há uma coisa que eu sei, quer dizer, os corpos profissionais de bombeiros especializados em floresta deviam ter em Portugal um peso que não têm. Tentou-se várias vezes. Há um corpo na GNR, há um corpo nos serviços do ambiente, do ICNF, mas tudo aquilo não é... um corpo que é a Focelca. Há um corpo privado, depois ainda há um corpo privado, que aliás é dos que funciona melhor, porque tem mesmo que defender assim o seu... aquilo que são as suas propriedades, e muitas vezes eles são vítimas dos incêndios à volta, porque aquilo, apesar de tudo, está mais limpo, tem menos problemas. Tudo isto, quer dizer, raramente discutimos isto. Quando se tenta fazer aquilo, dá imensas guerras intestinas. Depois, no terreno, muitas vezes a coordenação não existe como deve ser. Como há uns que são, Henrique, quais são os amarelos, os canarinhos? Os canarinhos. São os da GNR? São os da GNR. Os canarinhos, não é? Porque é como são conhecidos. Muitas vezes entram nos teatros de operações sem os outros bombeiros perceberem, depois não se falam uns com os outros. Aquilo às vezes é uma grande... Agora está um bocado melhor. Mas nos grandes incêndios há pessoas que sabem fazer isso bem feito. Mas é verdade, mas nos grandes incêndios e nos pequenos, o comando do incêndio é sempre de um bombeiro. Mesmo que lá esteja um oficial da GNR, por exemplo, um major, ele responde ao bombeiro. Portanto, há aqui, quer dizer, estas questões... Desculpa, Zé, isso é bom ou é mau, Henrique Pereira dos Santos? Eu quando tiver um bocadinho de tempo, depois... Não, acho que é muito mal. Porque isto há uma... E agora, eu fico com a sensação, até pela sua experiência, que o atual responsável máximo da Proteção Civil vai ainda dar mais, vai devolver ou entregar poder aos bombeiros. E o António Nunes está todo contente, que é o Presidente da Liga, quer sempre uma direção, quer sempre sempre muita coisa para os bombeiros. É natural também. O António Nunes é uma pessoa que é muito eficaz nisto, não é? Foi o homem da ASAI que pôs a ASAI a aterrorizar o país, não é? Portanto, agora está com os bombeiros a aterrorizar os governos. Antes estava lá ao serviço dos governos a aterrorizar os comerciantes e as coisas todas. Bem, tem obviamente uma pessoa, um fura-vidas, com enorme capacidade de fazer valer as suas agendas. Portanto, tudo isto, acho que aquilo que eu receio, para ser franco, é que nós continuemos a discutir muito aquilo que é a espuma de cada uma destas ocorrências. E aquilo que eu vejo discutir aí, em alguns comentários, inclusive em comentários de pessoas que têm responsabilidade, os SMS não deviam ser assim. Mas ninguém diz como é que deviam ser. Ninguém diz como é que deviam ser. Quer dizer, que SMS diferentes é que deviam ter sido enviados, e o que é que esses SMS mudavam, por exemplo, no que aconteceu em Leiria. Porque ninguém sabia se ia acontecer em Leiria, ou se ia acontecer em Aveiro, ou se ia acontecer... aquele corredor, agora começa-se a perceber, é um corredor em que é frequente este tipo de tempestades. Com aquela dimensão, não. Com aquela dimensão, não. E aquela dimensão em 2013, que também foi bastante destrutivo,
Sim, mas em Agora, 2013 foi também destrutivo na minha zona e agora não aconteceu, na minha zona não aconteceu nada. Verdade. Aconteceu o ano passado e tinha acontecido em 2000, Mas aqui, as pessoas aconteceu em daquela 2012 ou 2013 também houve uma coisa que para lá passou. Curiosamente, às vezes, porque isto tem um problema, sabes qual é que é? É que no terreno, como eu moro numa zona de serra, vejo que às vezes passa uma coisa destas e num ano passa e é um vale que é atingido e 10 anos depois passa e é outro vale que é atingido. Quer dizer, e como é que e não há maneira de nenhuma. E isto é ali na serra, portanto o que acontece é que caem umas árvores num sítio e não caem nos outros. Se for numa zona habitada, quer dizer que de repente é uma zona que fica às vezes a 1 quilómetro de outra, que é atingida, porque aquilo são zonas de vento muito intenso que atingem um sítio e não atingem o outro. Mas aquela zona